Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Este é um vídeo sobre um artigo que eu escrevi no dia 28 de janeiro de 2019, ou seja, ontem, com o título Petrobras. Você precisa ver a lista do que já foi vendido naquele que é considerado o maior negócio da humanidade. Algo que acontece é que a atenção das pessoas está sendo desviada para um acontecimento e outro. Aqui no Brasil, são muitas coisas acontecendo e muitas coisas que não são legais. Evidentemente que tem muita coisa positiva acontecendo, mas nós estamos debaixo de fogo cruzado entre interesses internacionais que desejam vampirizar ainda mais o Brasil. Há poucos dias atrás aconteceu o acidente na barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, e era uma empresa que pertencia uma barragem que pertencia à empresa Vale, e as atenções neste momento estão todas concentradas nesse acidente, mas é muita coisa que está acontecendo no Brasil e nós precisamos manter a atenção para quem quer realmente estar consciente do que está acontecendo no Brasil. Nós precisamos ter a capacidade de focar a nossa atenção em diversos pontos diferentes. E neste momento eu estou fazendo esta pesquisa, apresentando esta pesquisa sobre a Petrobras, porque é um tema que tem vindo a ficar esquecido e o saque, o desmantelamento da Petrobras continua a acontecer e é um saque enorme. E é isso que nós vamos ver neste artigo. O desmantelamento da Petrobras está sendo considerado o maior negócio da história da humanidade por muitos, justificando-se o mesmo como uma suposta recuperação económica da petrolífera, chamando de desinvestimento. A verdade é que a Petrobras está sendo vendida para empresas estrangeiras por valores que chegam a menos de 10% do verdadeiro valor. O Brasil está perdendo uma das suas maiores riquezas e o povo está em silêncio. E porquê que estas coisas... Porque é que a Petrobras ela está sendo vendida a valores de menos, que chegam a menos de 10% do verdadeiro valor? Imaginem assim, imaginem que vocês colocam a mim como administrador da vossa casa. E o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a saquear a vossa casa. E como nada daquilo é meu, eu vou vender tudo muito barato. Eu vou vender a vossa geladeira por R$100, vendo a vossa televisão plasma por R$100 e vendo tudo muito barato. Se eu puder, vendo a casa por R$10.000. E é muito barato, mas eu vou ganhar muito, né? Porque vou estar vendendo tudo e acabo por ganhar imenso. E é isso que está a acontecer com a Petrobras e não só, com todas estas privatizações que estão acontecendo no Brasil. Ora, evidentemente que isto são questões bem complexas a nível de economia, porque se a estatização de empresas é algo que é falho, porque é uma concentração de poder na mão do Estado, por outro lado, as privatizações feitas sem qualquer tipo de vistoria também proporcionam uma não regulamentação, uma não vistoria dessas mesmas empresas. E as coisas acontecem da forma que acontecem por isso mesmo, porque cada um começa a fazer o que quer. E a Petrobras ela está sendo vendida para empresas estrangeiras. Ora, no dia 16, esta data aqui não está correta, foi no dia 16 de 1 de 2019, depois eu vou corrigir, é no dia 16 de janeiro de 2019, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, mantém processo de venda de 90% da subsidiária da Petrobras. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu nesta quarta-feira, dia 16, decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e manteve o processo de venda de 90% da transportadora associada de gás, TAG, subsidiária da Petrobras. Segundo o ministro, a suspensão do processo de vendas determinada pela TRF
5. Gerou insegurança jurídica aos investidores ou saqueadores interessados no procedimento de vampirização, afetando a confiança do mercado quanto às perspectivas do setor de petróleo e gás brasileiro. Ora, eles simplesmente dizem que estão vendendo a Petrobras, neste caso aqui mais uma subsidiária, porque isso iria projetar insegurança jurídica nos investidores. Ora, é uma desculpa esfarrapada, como nós costumamos dizer a linguagem mais popular. O objetivo de todo este saque de venda da Petrobras seria chegar a 21 bilhões de dólares. 21 bilhões de dólares, que corresponde a 77,7 bilhões de reais. A seguinte lista revela grande parte do que já foi vendido da Petrobras, totalizando cerca de 19 bilhões. Ou seja, eles não chegaram à meta que estavam querendo, de 21 bilhões, mas chegaram a 19 bilhões, que corresponde a cerca de 70 bilhões de reais. Para nós termos ideia de quanto é isso em volume de dinheiro, e isso é uma coisa muito interessante nós podermos fazer para ver que montantes de dinheiro nós estamos falando aqui. Imaginem um cubo de 1 metro, de todos os lados, de largura, de altura e de comprimento. Um cubo de 1 metro. Imaginem que esse cubo de metro é feito de notas de 100, umas em cima das outras. É muito dinheiro, não é? Agora imaginem que 10 cubos desses fazem 1 bilhão. Ora, para nós termos 70 cubos, 70 bilhões, são 70 vezes 10. São 700 cubos de 1 metro por 1 metro por 1 metro com notas de 100. São 700 cubos desses. É muito dinheiro que nós estamos aqui a falar e estes caras estão dando em doidos com tanto dinheiro. Os caras estão vendo assim. Quando nós vemos assim que um político recebeu 50 milhões, 50 milhões, um bilhão são 20 vezes 50 milhões. Né? Então, 1 bilhão dá para fornecer dinheiro para 20 corruptos a receberem 50 milhões cada um. E nós temos estas visões, assim nós começamos a ver o volume da coisa. Não é? Então, quando nós falamos em 70 bilhões, são 700 cubos daqueles, não é? É muito dinheiro. É muito dinheiro e este pessoal está enriquecendo. Nós vemos, obviamente, que estes caras estão enriquecendo e não é à conta dos salários que eles têm como políticos. Então, de onde vem o dinheiro? Não é? Vender partes da Petrobras para investidores estrangeiros revela ou muita incapacidade administrativa ou muita ganância por parte daqueles que visam lucrar com tais transações em detrimento da própria nação. Mas ainda assim será preciso continuar vendendo em 2019, porque em 2017 a Petrobras já anunciava lucros significativos. Isto foi retirado do próprio site da Petrobras, onde eles dizem: apresentamos lucro líquido de 5 bilhões nos primeiros 9 meses de 2017. E em 2018 as notícias eram ainda melhores. Registramos maior lucro líquido desde 2011, com cerca de 23,7 bilhões de reais nos 9 primeiros meses de 2018. Ora, então ainda existe necessidade de estar vendendo a Petrobras, porque o STJ está abrindo para vender 90% mais uma subsidiária. É necessário vender isso tudo? É necessário continuar vendendo? O que é que está acontecendo? Alguma coisa está muito errada no Brasil, desde os antigos governos até ao atual. A lista que se segue de vendas não está por ordem cronológica e poderá não estar completa. O total de vendas poderá ser maior. Não estão incluídas as vendas que já foram aprovadas e que estão em processo de negociação, nem está incluído o que já foi aprovado para venda, mas que ainda não está nem sequer em processo de negociação. Então, esta lista apenas compõe aquilo que realmente já foi vendido. Porque existe muita coisa que ainda está em negociação. E existem coisas que foram aprovadas agora, mas ainda não apareceram compradores, então nem em negociação estão. Ou seja, existe muito mais para ser vendido da Petrobras. E será que existe necessidade disso?
No entanto, dá para ter uma ideia do saco que o Brasil está sofrendo. E a lista de vendas começa, pronto, o Campos Carapeba de Vermelho e Pargo na Bacia de Campos, com 1,37 bilhões, foi vendido para a Perenco, que é uma empresa francesa e inglesa. Tem 50% da Petrobras Oil and Gas BV, que foi vendida para a Petrovida Holding da Holanda por 5,66 bilhões de reais. 34 campos foram vendidos para a 3R Petróleo, que é composta por donos brasileiros e multinacionais. Foi vendido por 1,61 bilhões. Detalhe, o capital da 3R Petróleo é 300 vezes menor do que o valor da cessão. Ou seja, é 300 vezes o valor do capital da petróleo, é 300 vezes menor do que este valor que está aqui de 1 bilhão,68 reais. Então já começa a pergunta, então, mas se os caras têm 300 vezes menos como capital, como é que eles têm dinheiro para fazer uma compra destas? Mas a própria Petrobras, e aí questionamos quem dentro da Petrobras justificou que aquela é formada por multinacionais, ou seja, a petróleo é formada por multinacionais, então está justificado. Não está justificado. Não existe. Ainda está sobre pesquisa e investigação, porque se é 300 vezes, tem 300 vezes menos valor, como é que vai comprar uma coisa dessas, não é? O que é que isto demonstra? Demonstra que estas compras que eu estou apresentando aqui, elas têm muitos detalhes no meio que ficaria exaustivo demais eu estar a mostrar tudo. Mas quem está realmente interessado pode pesquisar. Existe muita coisa suja no meio disto tudo. Algumas coisas eu peguei e mostrei. É isso que nós também iremos ver aqui e já estamos vendo, não é? Foi vendido 70% da refinaria Landulfo Alves para a Total, que é francesa. O valor não foi divulgado. Porquê que o valor não foi divulgado? Fica a pergunta. Detalhe, a Petrobras nega informações sobre a venda da refinaria para a Total. Ela nega informações. Porquê é que está negando essas informações? Foram vendidas diversas sondas. Aqui essas sondas, então, é uma coisa assim incrível o que nós vamos ver aqui. Existe a P3, que foi vendida para a American Oil and Gas, que é dos Estados Unidos, por 20 mil reais. O que eu achei, assim, 20 mil, eu fiquei assim meio... Porque o valor não pode estar certo. Isto foi retirado do site da Petrobras, mas mesmo assim este valor a mim parece-me não estar certo. Talvez fosse 2 milhões, não sei, mas era o que estava lá. P10 foi vendida para a Rota Shipping da Turquia por 3 milhões e 300 mil reais. A P16 para a Rota Shipping da Turquia, todas aqui foram vendidas para a Rota Shipping, 3,4 milhões, 3,7 milhões, 4,8 milhões. E depois a P59 e a P60 foram vendidas para Ruan Companies, que é uma empresa conjunta do Reino Unido e dos Estados Unidos, por 248,9 milhões de reais. Só que o valor de mercado destas duas plataformas era de 246 milhões a P59 e de 300 milhões a P60. E elas, as duas, foram vendidas por 248, ou seja, praticamente 250 milhões. Ou seja, o valor delas estava entre 900... desculpe, eu misturei aqui dólar com real, né? Mas elas foram vendidas por 77 milhões de dólares e o valor delas está entre 246 e 300 milhões de dólares. Assim é que é certo. Então nós podemos ver a discrepância que existe aqui, né? De 77 milhões para 246 ou 300 milhões de dólares é uma diferença muito grande. Isto em termos de reais, o valor, né, que ela foi vendida por 248,9 milhões, o valor real no mercado seria de 910,2 milhões ou 1 bilhão,11 milhões de reais. E foi vendido por 248. Porquê isso? É um desfalque imenso, né?
Detalhe, em 2012 a Petrobras pagou por cada uma, a P59 e P60, cerca de 360 milhões de dólares, que equivale a 1,33 bilhões de reais, ou seja, mais do que elas estão valendo no mercado. E pagou isso ao consórcio Paraguaçu, formado pela Odebrecht, Queiroz Galvão e UTC, todas alvos da Lava Jato. Então, o que nós estamos a ver aqui é que continua negócio sujo por aqui no meio. P71 e P72, 80 mil toneladas de peças de aço. E aqui vale a pena nós abrirmos esta notícia para nós podermos ver o que é que está por trás desta notícia aqui, da venda destas duas plataformas. Este site aqui é da Petronotícias e diz o seguinte, eu vou aqui ampliar para nós podermos ver melhor. Ok. E diz o seguinte: Petrobras vende como sucata duas plataformas de petróleo prontas para serem montadas em estaleiro da Ecovix. Vai parecer incrível esta notícia, mas é verdade. A Petrobras, acredita, vendeu como sucata 80 mil toneladas de peças e aço, que seriam as plataformas de petróleo P71 e P72, que estavam praticamente prontas para serem montadas. Detalhe, isto aqui é de dia 29 de agosto de 2017. É por isso mesmo, pode acreditar, todo o projeto, todo o planejamento, todas as compras, o dinheiro que foi investido, a infinidade de horas trabalhadas, se tornaram sucata no estaleiro Ecovix em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A Gerdau, que não tem nada a ver com uma solução tão criativa, está cortando essa montanha de aço, que por acaso empregava mais de 10 mil pessoas, e está transformando tudo em ferro fundido. Essa solução fantástica foi tomada pela alta direção da Petrobras por iniciativa do seu presidente Pedro Parente, que havia antecipado há meses que a empresa iria tomar essa decisão. A previsão dos sindicatos metalúrgicos do Rio Grande e São José do Norte se confirmou. Os trabalhadores previam que até ao final deste mês o polo naval gaúcho sofreria este grande novo golpe. A Gerdau, que não tem nada a ver com o problema, iniciou os cortes dos blocos de aço que seriam utilizados na implementação das duas plataformas de petróleo para utilizá-los como sucata. A Ecovix, empresa responsável pela integração da P71 e P72, está em meio a um processo de recuperação judicial, mas que possui um projeto de reestruturação para equilibrar a sua situação financeira, não está comentando o assunto. Já a Gerdau limitou-se a admitir que a empresa participou do processo de licitação para a compra de sucata do estaleiro Rio Grande e venceu. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos local, Benito Gonçalves, não poupa a direção da Petrobras e considera um crime de lesa pátria o que está sendo cometido no Rio Grande do Sul. E ele diz assim: o que está sendo cometido é um crime. Conseguimos mandar um pedido para o juiz que administra a recuperação judicial da Ecovix para que ele possa pedir explicações para os cortes da chapa P72. Houve uma reunião no dia 22 de junho em Brasília, onde a Petrobras disse que a única chance de fazer as plataformas no estaleiro Rio Grande, salvar o emprego e usar todo o material das duas plataformas, que já está lá pronto para ser terminado, é se uma empresa que tivesse conhecimento tecnológico e financeiro assumisse o projeto. A COSCO, da China, se interessou. A Petrobras agora não quer cumprir. Isso é um crime de lesa pátria. Esse material é todo livre de imposto. Olha bem o que é que ele diz aqui. Esse material é todo livre de imposto para a construção da plataforma. O que acontece? Compraram as chapas da Gerdau a peso de ouro. Depois de 2 navios praticamente prontos, vão picotar tudo e vender para a Gerdau derreter e fazer novas chapas para vender novamente para a Petrobras. A Gerdau comprou a preço de lixo. Ora, quer dizer, isto é um material que anda para trás e para a frente a ser construído e derretido e cortado e volta para um lado e para o outro e os caras estão a fazer dinheiro assim. Em 2010, a Ecovix venceu a licitação para montar 8 plataformas para a Petrobras. 3 ficaram prontas. Com a Operação Lava Jato, a empresa foi considerada inidónea pela Petrobras. Seus dirigentes chegaram a ser presos e hoje a empresa está em recuperação judicial. E em dezembro do ano passado, o contrato foi suspenso e 3.500 metalúrgicos foram demitidos. Mesmo depois de pagar por todo esse material, a atual direção da Petrobras descontinuou os projetos e mandou vender todas as peças como sucata. O Sindicato dos Metalúrgicos local entrou com uma ação judicial para reverter a situação. Benito Gonçalves mostra toda a irritação ao falar sobre esse problema.
há que se considerar toda a qualificação desse pessoal, todo o esforço para se transformar em metalúrgico e jogar a gente no lixo junto com essas peças. Nada justifica utilizar um material já trabalhado para ser vendido como sucata. Sim, justifica. Justifica o enriquecimento ilícito. Esta decisão é o ápice do descaso da Petrobras e do Governo Federal através do Ministério das Minas e Energia com o Polo Naval Gaúcho. A estatal descontinuou uma série de encomendas que fez com o estaleiro Rio Grande. A Gerdau levará todo o material para alguma das suas usinas siderúrgicas localizadas na região metropolitana de Porto Alegre. Então, isto é só um exemplo de os entornos que estão ao redor, né, destas negociações. Estas negociações todas que nós estamos vendo aqui, elas têm detalhes assim obscuros, bizarros. Campo da Lapa, também vendido para a Total, França, tal que a Petrobras não quis dar o valor lá em cima. Foi vendida por 7 bilhões e 200 milhões de reais. Detalhe, 45% fica com a Total, 30% com a BGEIP de Brasil, que pertence à Royal Dutch Shell, e 25% com a Repsol Sinopec Brasil. Existe uma coisa que é preciso também ficar bem esclarecido. Não é porque a empresa tem dizendo Brasil que ela é brasileira, não é? Porque, por exemplo, nós aqui vemos que ela pertence à Royal Dutch Shell, ou seja, é a Shell da Alemanha. E a Repsol, apesar de ter o nome aqui Brasil, a Repsol também não é brasileira. Eu agora não sei qual é que é a nacionalidade da Repsol, mas é de outro país. Então, 25% do campo do Roncador, na bacia de Campos, foi vendido para Statoil, da Noruega, por 10 bilhões e 730 milhões de reais. Carcará para Statoil, também da Noruega, por 9 bilhões e 250 milhões. Nova Transportadora do Sudoeste foi vendida para Brookfield, uma empresa conjunta do Canadá com o Brasil, por 19,2 bilhões. 67,19% da Petrobras Argentina foi vendida para a Pampa Energia da Argentina por 3,3 bilhões. A Petrobras Shell Distribution para a Southern Cross América do Sul. Ela abrange negócios na América do Sul todo. Então foi vendida por 1 bilhão e 700 milhões. A Liquigás foi vendida para a Ultragás, que é brasileira, por 2 bilhões,8. Ativos no Golfo do México foram vendidos para a Murphy Exploration and Production Company, Murphy Oil Corporation dos Estados Unidos, por 4 bilhões. 49% da Nova Fronteira foram vendidos para a São Martinho, uma empresa brasileira, por 492 milhões. A Petroquímica Triunfo foi vendida para a Braskem, pertence ao grupo Odebrecht, que está sendo investigado pela Lava Jato, por 250 milhões. Detalhe. Um laudo preparado pela Polícia Federal no Paraná, negociação teria provocado um prejuízo para a estatal entre 144,4 milhões de reais e 191,2 milhões de reais. Então, mais uma vez, as compras estão sendo feitas muito abaixo do preço real. Refinarias em Cochabamba e Santa Cruz, na Bolívia, foram vendidas para Yacimientos Petrolíferos e Fiscales Bolivianos, que é da Bolívia, e vendido por 414,4 milhões de reais. 50% da Petrobras Oil and Gas da Nigéria, vendida para a Petrovida Holding da Holanda, por 5,66 bilhões de reais. Petrobras Colômbia, vendido para a Perenco, na empresa em conjunto da França com o Reino Unido, por 1,4 bilhões de reais. E por último, a Nansei Sekio, Japão, vendido para a Taiyo Oil Company, também pertencente ao Japão, por 610,5 milhões. Depois de ter publicado este artigo, encontrei mais um, pelo menos mais um, onde George Soros estava envolvido na compra de ativos também da Petrobras. Nesse caso não foi muito, comparado com estes valores que estamos vendo aqui, porque o que ele comprou foi de 1 milhão e qualquer coisa, ou seja, pouca coisa, né? Perante estes valores que nós estamos vendo aqui, né? E eu deixo o comentário crítico no final, que o povo, entretanto, que só se manifesta quando os gatilhos hipnóticos ordenam, está silencioso. Onde é que estão as promessas de defesa dos interesses nacionais e da soberania nacional? Ou seja, aqui é mais um caso no Brasil
onde se vê que o Brasil está sendo saqueado por uma gangue que está sentada no poder, continuam sentados no poder, as caras é que mudam, mas os banqueiros, empresários, é tudo a mesma coisa. Quem está por trás do poder são todos os mesmos. Isto é um esquema muito grande que envolve o Paulo Guedes, que é um dos grandes gatilhos, um dos grandes contactos que tem para fazer toda esta negociata, para vender para o exterior, e o Brasil está passando assim por uma fase assim com nuances muito nada positivas, né? Pouco positivas, porque o brasileiro está sendo atacado por todos os lados. Além de estarem a ser vendidas as riquezas do Brasil, o brasileiro está sendo envenenado com vacinas, com químicos da indústria alimentar, que foi aprovado agora há pouco tempo a utilização de agrotóxicos, muitos agrotóxicos, acho que são uns 500 que estão agora sendo utilizados aqui no Brasil, e está sendo rastros químicos lançados por aviões constante aqui nos céus do Brasil. E em termos de educação, o sistema educacional está paupérrimo. É assim uma pobreza destes jovens que hoje nós vemos que pouca percepção têm da realidade e estão completamente focados nas tecnologias. E por aí vai. Então nós vemos que isto aqui faz parte de uma agenda. Existe uma agenda funcionando aqui no Brasil para saquear o povo e deixar o povo doente e, quem sabe, até para diminuir a população no Brasil. Então fica registado aqui esta informação no vídeo. Se sente que o meu trabalho está agregando valor à sua vida, entre em contato comigo, e se deseja contribuir, fale comigo, porque a sua contribuição será valiosa. E muita luz para todos! Sente que o meu trabalho está agregando valor à sua vida, deseja contribuir para que este continue sendo produzido e distribuído gratuitamente, entre em contato comigo e pergunte-me como.